Fala pessoal, estamos aqui para mais um Suncast. Hoje aqui eu, Maurício, sou um dos sócios da Sun. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o dia a dia do Bucomaxilo, né? Quase que não sai. Junto com os outros sócios, Saulo, Júlio e Alisson. Opa. Caso queiram logo já deixar a apresentação de vocês aí, meus amigos. Vai, Saulo. Acho que todo mundo já me conhece. Sou Saulo, cirurgião maxilofacial e ansioso por esse bate-papo. Já bota teu arroba aí na história, né? Ah, é verdade, boa. DR Saulo de Matos. Pronto, Julinho. Eu sou o Júlio, também um dos sócios da Sun. Cara, eu tô muito ansioso porque simplesmente a gente vai conversar hoje sobre o que a gente faz, né? O dia a dia. Então eu acho que vai ser bem legal. Teu arroba, meu amigo? dr.juliocsoliveira. Que isso, hein? Que mais dificuldade, hein? Repete aí, por favor. Ninguém pegou. Pera aí, fala de novo aí. Vamos lá, dr.juliocsoliveira. Certo, é quase um Agora código, sim. né? Bora lá, Alisson Souza. Fala, meu amigo. Como? Também conhecido como o Boludinho, né? meu Deus. Rapaz. Vixe, Maria. Tu falou Vai. em código, sabe que eu lembrei aqueles códigos de videogame? É, o Game Shark, já né? Fica logo. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Alisson, eu sou um dos sócios fundadores da Sun, cirurgião maxilofacial, e tô muito feliz de estar aqui. Bora falar do nosso dia a dia e do dia a dia do cirurgião em si, né? Perfeito. Esse é um papo importante para qualquer pessoa da área Sim. de odontologia ou que sonha. Eu acho que até pra gente dar um start, a gente pode pegar uma cronologia, assim, se for parar pra pensar. Cronos, Alisson. Cronos, Cronos, de Cronos, novo, ele Cronos. vai lembrar daquele Tempo. Teve um episódio aí que rolou muitos cromos. E corta, deixa pro próximo, né? Vamos lá, vamos seguir. Falando em episódio, vamos só faz uma chamada, quem está nos ouvindo, pra assistir os outros, curtir. Sim, não, verdade. Galera, já se inscreva no canal, quem ainda não tá inscrito. Quem já tá inscrito, vamos deixar o like e vamos comentar. Que é importante. Que dá isso um ajuda feedback muito pra a gente continuar fazendo Com nosso certeza. trabalho aqui pra vocês. Aciona o sininho no Spotify e eu isso vou aí. dar logo um spoiler aqui. A gente já tem convidados confirmados fora da área da odontologia, então vai ser bem incrível, não percam. Uau. Não vou falar mais nada. Não, sem Calma, spoiler, Júlio, quase sem que eu spoiler. segurei ele aqui, ó. Calma, Júlio. Mas sim, voltando à cronologia aqui das coisas que a gente precisa falar, hoje a gente vai conversar sobre o dia a dia do bucomaxilo. Então, nada melhor do que a gente falar dos primeiros passos como bucomaxilo, né? Da formação dele, né? Cada Como um que de se nós forma veio de bucomaxilo. um serviço de residência totalmente diferente. Então, Julinho, tome as rédeas aí. Pode começar falando aí. Você é o mais velho. Não, eu e Mas Saulo a sim. gente tem a mesma idade, Ih. a gente é contemporâneo de Fiz faculdade, 26 anos. nada disso. Eu Mês tenho pa- 18. Mês passado. Então vamos lá, falando sério agora. Formação do bucomaxilo. Hoje a gente basicamente tem dois caminhos, né? Ou você seguir o caminho da residência, que tem uma formação mais completa, você tem bolsa de residência médica para custear esses estudos, e tem a possibilidade de você fazer algum curso de especialização, que aí você precisa pagar pela especialização para você ter o retorno em relação ao curso, né? Então, a minha formação, basicamente, eu fiz em Araraquara, no interior de São Paulo. E é legal porque o residente, ele já começa a aprender a cirurgia já trabalhando como se fosse um profissional. Então é assim que funciona o ambiente de uma residência, no caso odontológica, mas que se parece muito com uma residência médica, né? Então, na minha residência, a gente vê muito. A gente viu muito, eu vi muito, né, na verdade. Fiz muito trauma, parte de traumatologia, porque o meu serviço é referência no Brasil em relação à parte de trauma. Mas a gente fez bastante cirurgia ortognática, cirurgias articulares, patologias. Então todo esse âmbito hospitalar é bem completinha a residência de Araraquara. E, aliado a isso, como a residência é vinculada à universidade Unesp, a Universidade do Interior de São Paulo, a Estadual de São Paulo, então a gente fazia parte de ambulatório e cirurgias orais menores na faculdade, né? Então, assim, eu posso dizer que a residência de Araraquara, ela é bem completa em relação a isso, não... Você vivencia um pouco de cada coisa. De cada coisa, né? É Perfeito. bem completa nesse sentido, né?
Mas eu acho, é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para alunos, colegas que estão querendo seguir a carreira da cirurgia, a residência quem faz é o residente. Perfeito. Não importa o local que você vá fazer, se é perto da sua casa ou se é em outro estado, quem faz a residência é o aluno. E isso eu acho que se aplica não só à residência de bucomaxila, na verdade a qualquer coisa. Por exemplo, aquela famosa frase, né? Quem faz a faculdade é o aluno, né? Perfeito, então, justamente. não Nem importa... só o odonto em si, né? Qualquer área. Qualquer área. Teve uma época, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas acho que estava numa transição do vestibular tradicional pro Enem aqui, né? E tinha uma coisinha assim meio chata. Fulano fez numa particular, fulano fez numa pública. Cara, hoje não faz diferença nenhuma, né? Você sabe até que numa particular você tem acesso a muita coisa, o conhecimento Você é tem muito... uma estrutura até melhor muitas Pronto. vezes, né? Agora, depende de cada um. Tem pessoas que são disciplinadas para fazer as coisas, mas tem pessoas que já são mais relaxadas, né? Vai depender da índole de cada um. Justamente. E aí, Saulo, conta como é que foi a tua experiência lá no Rio. Na minha foi Já exatamente. contou até um pouquinho no segundo episódio, né? No último episódio, no penúltimo episódio, a gente bateu um papo sobre isso, né? No antepenúltimo. No antepenúltimo a gente bateu um papo sobre isso. Mas foi. A UERJ era um serviço voltado basicamente para cirurgia ortognática. E para cirurgia eletiva. Né? A gente teve muita patologia, né? Eu particularmente operei muita patologia. E, querendo ou não, introduzia um pouquinho a rotina do nosso dia a dia hoje, né? Então, hoje a gente espelha aquilo que a gente tinha lá na nossa formação, né? Então, foi um momento muito importante que meio que foi preparando a gente para o que a gente ia encontrar no nosso mercado. Uma pergunta, Saulo. Lá no Rio, tinha um ambulatório de oral menor, não tinha? Tinha. Alguma coisa de CIS e tal? Porque Júlio falou e me deu um estalo que eu lembrei. Como é que funcionava lá? Lá a gente tinha as cirurgias do centro cirúrgico, onde a gente fazia cirurgias eletivas, como o Maurício falou, que era a patologia, a gente fazia muita articulação, fazia muita cirurgia ortognática, e a gente tinha o ambulatório para fazer cirurgia oral à vontade. À vontade. E aí, alguns professores que trabalhavam em hospitais de emergência deixavam a porta do hospital aberta. Então, quem Miguel quisesse Couto, ir, né, poderia estagiar com um dos professores. Eu mesmo estagiei 2 anos com um dos staffs, onde eu fiquei fazendo muita porta, né? Que hoje, no meu dia a dia, eu já não uso tanto. Né? Embora, vez ou outra, a gente é chamado no serviço de emergência e a gente tem que ter o recurso para resolver na hora. Isso, inclusive, faz ressaltar que existem esses 2 modelos diferentes de trabalho, né? Quando a gente traz o podcast do dia a dia do bucomaxila, a gente tem que pensar em 3 esferas, né? A gente pensa no consultório, que é o que teoricamente remete à odontologia, o cara que vai ficar lá sentado na cadeira, fazendo extração, vai estar fazendo implante, vai estar fazendo cirurgia oral menor. Aí você tem o profissional que ele é porta de entrada de hospital, que é o emergencista, né? Sobre aviso, vai depender do local. E tem aquele cara que só trabalha com eletiva, que são cirurgias marcadas em ambiente hospitalar, né? Então, até o reflexo de cada um desses serviços de residência repercute na formação do cara. diária, né? No dia a dia da sua atividade. E no dia a dia do bucomaxila. E isso é muito legal porque eu tenho colegas que são cirurgiões bucomaxilos que não querem fazer cirurgias eletivas. Eles querem trabalhar somente em consultório, fazer implantodontia, fazer siso, né, terceiro molar. Tem colegas que não querem fazer emergência. Não gostam, não querem ter essa... só para vocês terem uma ideia, na nossa equipe, Saulo nunca vai nas chamadas no hospital. Ele foi 4 da manhã. Ele foi 4 da manhã na virada. No Natal, pô. Eu vou... Piada. Agora sim, lógico, se eu puder escolher ter qualidade de vida, eu prefiro operar 9 horas da manhã uma cirurgia que eu planejei do que ter que acordar de madrugada para ver um paciente. Sim, sem dúvida. Qualidade de vida, né? E até uma coisa que a gente fala para os pacientes, né? Quando hoje a gente vive na maior porcentagem das vezes, grande maioria das vezes, de eletivas, né? E a gente fala para o paciente, até quando dá a entrada ou quando vai organizar a sua cirurgia, olha, sua cirurgia ela não é de urgência. Você pode escolher quando. Então, a eletiva é o quê? Você vai escolher quando eu vou operar. Vai ser no meu período de férias, vai ser no meu período... O paciente escolhe a data. Então, é uma coisa que é muito bem organizada. Dentro dessa organização, a gente consegue organizar outras coisas que envolvem a cirurgia. Perfeito. Isso ajuda muito. Organização do material que vai ser usado, autorizar ele. Um planejamento cirúrgico adequado. Planejar muito bem. Aí a gente senta e planeja.
Então as eletivas ajudam para que o trabalho até saia de uma forma bem linear, né? Outra coisa que eu pensei, eu lembrei de uma frase do professor Liode, lá de Maringá. Uma vez ele me falou assim, Alisson, se você quiser ser... Eu era aluno da graduação e ele estava aqui em São Luís, né? E a gente saiu, levou ele para conhecer o tal do Guaraná Jesus. Se você tá nos ouvindo e é de outro estado, né? Aqui tem algumas coisas próprias do Maranhão. E ele falou assim, Alisson, se você quer ser um bom cirurgião oral maior, você tem que ser ótimo cirurgião oral menor. Perfeito. Se você quer ser muito bom nas cirurgias grandes, você tem que ser perfeito, exímio na cirurgia oral menor. Aí aquele dia me deu um estalo de focar mais, eu estagiava, nas coisas que envolviam oral menor, curso de oral menor, estagiava em tudo quanto é coisa disso. E se for parar para pensar, por isso que eu perguntei, Júlio falou que no serviço dele tinha uma parte de cirurgia oral, né? Aí eu perguntei, Saulo, vocês também. Sim. Quando eu for explicar um pouco mais do que eu fiz, também tinha. E isso ajuda muito na formação, né? Para que o buco exerça aqueles 3 papéis, como tu falou. Porque Sim. uma parte, talvez até no início da carreira mais do buco, do dia a dia do buco, é um pouco de consultório, né? É o paciente assim, do siso, é o encaminhamento. Vamos e convenhamos também, assim, a gente não tá falando de uma outra especialidade, a gente tá falando de 3 esferas da mesma especialidade. Justamente. Então, 3 campos de atuação, digamos independente de você estar fazendo uma cirurgia emergencial, uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia oral menor, os passos e os princípios fundamentais são os mesmos. Você vai ter que fazer... eu vou falar em termos mais práticos, vai ter que incisar, vai ter que descolar, vai ter que suturar, né? Então são os mesmos princípios básicos. Princípios cirúrgicos fundamentais daquela aula, né? De diérese, exérese, hemostasia né? e síntese, Faça né? o É o básico. bem feito. E cirurgia oral menor, ela te dá essa base para você fazer isso bem feito em um local de muito difícil acesso, né? Que é a região posterior de mandíbula. Ali é difícil. Perfeito. O cara fazer um siso inferior, impactado, incluso, não é fácil. E tanto é que, posso falar, o siso que é difícil para mim vai ser difícil pro aluno da graduação, vai ser difícil pro cara que tá aprendendo, vai ser difícil para vocês. O siso vai ser difícil para todo mundo, porque é um siso difícil. Engraçado isso que o Maurício está falando, porque eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Piracicaba e eu acompanhei lá o serviço, que é um programa de pós-graduação na área de cirurgia. E uma vez o professor Márcio de Moraes, lá da Unicamp, ele comentou assim, vocês, para os alunos dele lá, eu era estagiário, ficava mais de ladinho, né, só olhando, tinha acabado de me formar, menino velho, falou assim, vocês, para fazer uma osteotomia sagital, vocês têm que fazer siso, tirar terceiro molar, bem feito. Porque o princípio é o mesmo. Então entra no que o Maurício está comentando. Só para a gente finalizar essa parte da formação, porque eu acho que vale até um podcast só sobre residência, especialização, né? Eu acho E até bom comentar a diferença entre os dois, né? Porque tem uma diferença muito grande. Aí, só pra gente finalizar, não se estender muito e entrar mesmo na rotina do cirurgião bucomaxilo, amigo Alisson, fala um pouquinho aí do teu serviço, como foi? Perfeito. Eu fiz a minha formação aqui em São Luís do Maranhão, um pouco antes de... Cria da Terra. Um pouco antes de finalizar a graduação, surgiu as residências aqui, né? A da UFMA. Surgiu primeiro a especialização do Selma, foi a qual eu fiz, e depois de um semestre, eu acho que surgiu a primeira turma na UFMA. E basicamente eu fiz, foi o segundo grupo, foi meses depois, acho que um período, né, que fala, dessa especialização, que lá é conhecido como uma especialização em caráter de residência. Então eles, né, no período em que estive lá, era cobrada a dedicação exclusiva, mas em compensação tinha essa contrapartida que o Júlio trouxe da você arcar, né? Então, basicamente na minha vida isso foi um desafio muito grande, porque eu já era casado, tinha formado e era uma decisão difícil entre trabalhar e meio que manter o que a gente sonhava, a estrutura familiar, ou seguir o sonho. Eu vi até uma frase que talvez remete isso muito bem. Parece que numa autoestrada, imaginar uma autoestrada, quando a gente sabe aonde quer chegar, eu tô indo em tal lugar, pronto, você pega o carro, bota o maior
velocidade que aquela estrada permite. Ou se for o Maurício, bota mais. Que isso, amigo. Bom, mas você pega a estrada e fala, cara, aqui pode andar até 120. Você desce o 120 e vai até o destino. Você sabe aonde quer chegar. Se você não sabe aonde quer chegar, você anda 5 km, para num posto. Ei, como é que eu faço para chegar? Não, você vai aqui e aí daqui a pouco para, pergunta de novo. Você freia, você fica procurando as placas. Toda placa que passa, você... Deixa eu ver essa placa, será que é agora? Não, não é, vamos lá. Ou seja, a demora para chegar, quando você não sabe aonde quer chegar, é muito maior. Ou melhor ainda. O grau de quando expectativa. quando você sabe onde você quer chegar, eu sei onde eu quero chegar, você chega lá mais rápido. Como numa autoestrada. Eu acho que isso remete o que eu senti durante o final da graduação, onde realmente eu tinha esse desejo profundo de ser cirurgião. E eu aí, acho que vale muito forte a gente fazer um podcast sobre residência, porque assim, Saulo é meu contemporâneo de faculdade, ele vai lembrar. Saulo fez especialização. A gente... Não, mas E a uma- gente... Não, mas escuta. Desculpa o termo, mas uma puta de uma especialização. A É gente trabalhado formou... com muita não, gente. não, mas a gente formou... O que eu quero falar é o seguinte, a gente formou e os nossos colegas que formaram já estavam fazendo especialização de orto, de prótese, Essa. ganhando dinheiro no consultório e a gente Ah, tinha trabalhando muito ali, colega. estudando para foda. querer fazer a residência. Então, o começo é difícil, é muito o árduo. Júlio falou uma coisa que eu até me arrepiei. Sabe o quê? Você O se que- comparar com os outros Não, é terrível. o que eu tinha de pessoas que estavam ganhando dinheiro, aí começava a ter as coisinhas e eu olhava, você é um besta, fica indo de madrugada pra plantão. Aí eles chamavam Enganada. trabalhar pros outros. Justamente. Acho que tinha isso no Rio, né? Fazer umas coisinhas Tem pros em todo professores. lugar, cara. Tem em todo E, lugar. cara, eu comecei a ter um nível de dedicação que você começa a ter acesso, a ter, sei lá, o carimbo dos caras e vai resolver tudo e começa a ter a confiança. E aí, só pra falar o que tu perguntou no começo, né? O que a gente fazia? Aqui, basicamente, eram 2 hospitais vinculados. Um dos hospitais era, na época, a única referência de trauma do Maranhão e o povo sem capacete no interior, dessa região toda. Então, chegava trauma de face sempre. E o outro hospital, que chama HTO, é um hospital de ortopedia e traumatologia. Ele é um hospital em que se conseguia operar esses pacientes com material de fixação. Então, basicamente, drenava no serviço e operava no HTO. E todo plantão tinha uma abençoada da infecção odontogênica. Eu fiquei especialista. Que é extremamente importante. Eu na fiquei nossa prática especialista em infecção. Sabe aquelas necroses terríveis? E dente mata, viu, galera? Fica- E um pouco de patologia teve. O professor Cícero sempre muito Muito 10. cuidadoso, né? Ele tinha sempre casos vinculados a ele de umas patologias, alguma coisa de cirurgia ATM aberta. Mas um E a pouco disso. oportunidade aparece pro aluno que merece, né? Então, Cícero com certeza te chamava e te colocava em cirurgias que talvez outros alunos que estavam também presentes na tua especialização não estavam. Perfeito. Né? Eu acho que isso acontecia com a gente também na UERJ, o Henrique, o Alvides, a galera chamava... Legal, Olha, mas eu acho... Eu acho que era a mesma coisa, porque sabe o que acontecia? Começava, como são vários professores, no Rio acho que era também, os professores começam a ver, isso serve para o ser humano como em qualquer área. O professor começa a ver o bom aluno, começa a te chamar tanto que daqui a pouco tu tá, caraca, de manhã eu tô com o professor tal, de tarde... A gente vai gravar um Você podcast começa a ficar sobre ocupado. residência. Vamos passar. Maurício, formou. E aí começou, a gente já teve um podcast e aí formou, né? Sim. Mas agora falando do cirurgião bucomaxilo. Tu vai pro teu consultório e aí? Cara, Seria então essa pergunta traduzindo. O teu dia a dia, Maurício? isso? É o teu dia a dia. Vamos, acho que vale. Eu tive um começo um pouco diferente, eu acho, de muita gente. Primeiro serviço que eu entrei foi lá na Santa Casa, tava entrando pra fazer trauma, depois mudei, fui pra UERJ, aí fiz a parte de ortog e tal, formei. No finalzinho da minha formação eu comecei a trabalhar, um pouco antes, isso foi um pouco diferente, que eu entrei pra trabalhar com a parte de planejamento virtual, que era uma coisa que tava começando na Que época. você pode trabalhar também dentro. Perfeito, isso é uma outra E área de outra atuação coisa nossa, que inclusive. a gente esqueceu, mas vale pontuar, docência. Sim, sem dúvida. Sem Né? dúvida. A gente pode... Inclusive eu também, né? Nós somos aqui, né? Perfeito. Sim, aí o que aconteceu? Quando eu ainda estava no Rio, surgiu uma oportunidade aqui na UNDB. Então, quando eu voltei, eu já voltei como professor da UNDB. Foi o que? 2017, eu acho. Então, quando eu voltei, eu já voltei como professor universitário e já voltei com o trabalho que eu tinha de planejamento virtual, que isso eu podia fazer de maneira remota em qualquer lugar.
e consegui abrir meu consultório aqui no Monumental. Voltou pra ser professor da residência que eu tava. E voltei pra ser professor da tua residência. Inclusive, eu fui orientador dele. Do meu Que terceiro legal, ano. que legal. Aí voltei, assim, a primeira sensação que dá no teu dia a dia é que tu tem um baque. Isso é uma coisa que é fatídica, assim. Eu lembro que eu passava a visita na residência às 5 horas da manhã. Aí eu acordava aqui às 5 horas da manhã, no susto. Cara, eu tenho que passar a visita. Ah, não, eu tô em São Luís. Cara, não preciso. E aí mudou muito, porque eu desacelerei de uma maneira muito grande, muito rápida. Porque você não tem paciente em primeira instância para quem trabalha com eletiva. Não aparece da noite pro dia, né? Sim. Então eu abri meu consultório e talvez os primeiros dias não tinha... Tipo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, cara. O consultório era vazio, total. E aí começou a aparecer uma indicação, um outro, aí você vai fazendo uma amizade, alguém que lembra, vai indicando, e aí o volume foi aparecendo. E tu vai mostrando o teu trabalho, as pessoas vão te conhecendo exatamente. E vai fluindo, né? Eu acho que assim, se for comparar, talvez eu quando cheguei em São Luís eu só tive poucos meses, porque depois eu fui para Bélgica. Então, nesse período curto, eu acho que eu operei umas 3 ortognáticas. Uhum. Então, tipo assim, e todas com sal. Foi? Na época a gente já voltou meio junto. E, cara, não operei mais nada. E, tipo assim, cara, teoricamente, se for comparar com o que a gente faz hoje, 3, a gente, se duvidar, às vezes a gente bota numa semana. Ei, uma coisa, Maurício, que faz até menção nessa questão da pessoa focar em ser bom naquilo que tá fazendo, dar o seu melhor, porque as portas se abrem, né? Porque, por exemplo, falando como dia a dia do Buco, tu já tinha um dia a dia do Buco no Rio, porque, até onde eu sei, tu tinha propostas pra ficar no Rio. Tinha. Então, tipo assim, a vida podia ser diferente. Tu decidiu, falou, não, eu quero voltar, né? Interessante isso. Isso eu até comentei no podcast do Léo, né? Do Metropolo, que foi acho que o primeiro da gente, né? O Léo me falou um negócio que me fez pensar muito naquela época, que foi justamente, faça aquilo que você ama, né? E eu tinha na cabeça que eu queria trabalhar com cirurgia ortognática. Se eu fosse ficar no Rio de Janeiro, eu pensava assim, cara, eu posso até trabalhar com cirurgia ortognática, mas eu vou ser aqui no meio de 1 milhão. E se eu volto para São Luís, ainda mais com a oportunidade dentro da docência como apareceu, já trabalhando com planejamento virtual, já envolvido com algumas coisas, eu acho que eu posso me destacar talvez melhor. E tudo bem, eu vim com o preceito de talvez me destacar aqui em São Luís. Acabou que, com a repercussão que deu, a gente conseguiu um destaque um pouco maior a nível nacional, mas não era a ideia. Perfeito. Né? É o famoso ter um alvo, né? E alcançar ele. O Maurício, ele focou e foca, né? Em cirurgia ortognática. O que ele ama fazer. Todos nós amamos cirurgia ortognática também. Mas eu acho que Saulo pensa um pouquinho parecido comigo, né? A gente... Vocês gostam de tudo. Além de amar a cirurgia ortognática, a gente ama bucomaxilo, né? Então a gente abraça e gosta de fazer tudo, né, Saulo? Verdade. O meu... Fala um pouco também do teu dia a dia, talvez, isso. Saulo. E a DTM na tua vida. Um outro detalhe importante que vai lembrar do dia a dia do Buco. Nosso amiguinho aqui é da aeronáutica. É verdade. Legal. A gente pode falar disso também. Né? Porque é oportunidade de então, trabalho. Meu dia a dia, né? Meu dia a dia, ele se desenhou de uma forma muito... como eu não planejava, né? Eu cheguei e comecei a fazer basicamente cirurgia oral, né? E eu me lembro muito bem que assim que eu cheguei, eu peguei um portfólio de casos meus e fui visitar uma série de colegas. Esse aqui é meu caso, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, e saí mostrando os meus resultados. E aí eu comecei a ter um feedback, comecei a receber indicações de colegas. E aí, como eu já falei antes, chegou um momento que eu comecei a me questionar algumas coisinhas na parte de DTM e eu comecei a focar basicamente em DTM. Então hoje, a minha prática, meu dia a dia do consultório meu principal volume é dor e DTM, que é uma área de... Hoje é uma área que ela é aberta dentro da odontologia. E subexplorada. Diversas especialidades podem trabalhar nessa área, né? E como o Júlio César falou, é muito pouco explorada e mal explorada. Perfeito. Tá? Cirurgia ortognática, né? Trauma. Não faço tanto trauma, embora a gente seja chamado em um hospital, né? Por exemplo, ano passado a gente foi chamado, alguns casos, mas para tratar patologia, né? Como aquele caso que a gente mostrou da de osteonecrose, né? E fraturas, também. mas de fraturas um pouquinho menores, sabe? Que são do dia a dia, uma fratura de nariz, que eu particularmente prefiro que vocês
conduzam, porque eu sei que tem mais experiência. Saulo, a gente faz tão pouco nesse trauma assunto. aqui que a gente fez esse dia um côndilo e achou tão bonito que ficou todo mundo comemorando, postando, achando... É uma coisa tão incomum, mas é aquilo, a gente foi treinado para isso, né? Então, quando a gente chega, a gente tem que A gente tá resolver. preparado para fazer, né? É. Isso Ninguém que é o bom. desaprende a andar de bicicleta, né? Verdade. Isso mesmo. E a parte de implante, né? Que é uma área que particularmente eu acho muito legal, né? Não faço toda a parte do implante, eu gosto de fazer só a parte de cirurgia, a parte da prótese entram colegas para finalizar. Que é uma Mas coisa área importante, também. o buco também pode fazer implante. Rapaz, e é uma coisa legal, pelo menos na nossa equipe, né? Eu vejo. Cara, a gente é muito feliz porque a gente só faz cirurgia. Porque tem colegas cirurgiões bucomaxilos que fazem outras especialidades, Perfeito. né? Cara, e eu acho que a gente se realiza muito fazendo só cirurgia, né? Então isso é muito legal. E A pessoa passa a fazer realmente aquilo que ama, porque o cara estudar ali 3, 4 anos intensivos, Investir específicos tempo. numa área, e ele, basicamente, quando eu me formei, o meu sonho era fazer aquilo que eu já fazia de maneira remunerada, assim. É uma alegria fazer isso, né? Então, faz com que o dia a dia seja leve. Apesar de que eu considero isso talvez então um prêmio, porque alcançar a possibilidade de trabalhar e viver o dia a dia como bucomaxilofacial não é fácil e simples. Tem um preço, né? Aí, ao mesmo tempo, depois que você paga bem esse preço, o prêmio é fazer o que ama. eu acho que Saulo resumiu bem, né? A parte de consultório, de ambulatório, cirurgia oral menor, implantes, dentes inclusos, pequenas patologias, biópsias, Perfeito. então enxertos, né? Então é o dia a dia do bucomaxilo ali no consultório, né? Na eletiva e no consultório ali. Isso, inclusive nesse quesito, né? E Alisson, comenta um pouquinho das cirurgias hospitalares. Qual é a nossa área de atuação aí, junto com outras especialidades médicas também, inclusive. Claro. 2 pontos legais, né? O consultório, acho que legal. Cirurgias de hospital. A cirurgia hospitalar, ela pode ser feita ou adquirida para o cirurgião de 2 maneiras, né? De maneira eletiva, onde o paciente te visita no consultório e aquele paciente do consultório, quando tem uma patologia que necessita de tratamento cirúrgico, a gente leva ele para o hospital. Aí pode ser o que a SAM mais faz hoje, que é mudar faces e transformar vidas. E aí, dentro de um zoom out de mudar faces e transformar vidas, tem um leque de procedimentos a níveis hospitalares eletivos, né? Desde menores como mentoplastias, a lipoaspiração e refinamentos. O que é legal, que a gente sempre teve a mente aberta de buscar aprender os refinamentos, inclusive em cursos juntos, né? Muito legal isso. Mas a pergunta do Júlio seria basicamente, no hospital, cirurgia ortognática, mentoplastias, lipo. A parte que eu gosto muito, que é a cirurgia articular por vídeo assistida. Minimamente invasiva. Eu acho que é raiz da empresa, nós somos fã do minimamente invasivo. O minimamente invasivo faz o paciente voltar antes a seu trabalho, às suas atividades de vida, e você recupera melhor o ser humano. Você trata ele com indicação, claro, melhor. O Júlio falou de uma coisa associada a outras partes médicas. É algo que eu vou puxar até para os meninos. Talvez vocês podem lembrar quem teve o primeiro caso de ortog com rino e falar disso melhor até, assim. E acho que o primeiro foi de Saulo. Acho que foi a Adriana. Foi, né? Foi uma colega dentista que queria fazer ortognática. Aí eu falei, Adriana, tu confia na gente? Ela falou, cara, confio. Eu falei, vamos tentar fazer o nariz no mesmo tempo? Eu tenho um cara que trabalha bem, que é o André. Vamos que a gente pode trazer ele aqui também, ele comprou a ideia. Massa. Foi a primeira do Maranhão, eu acho. Acho que sim, cara. Eu acho que sim. Foi um marco aquilo ali. Foi bem legal, porque como o minimamente invasivo na ortognática diminui o tempo, abre o leque de fazer outros procedimentos no mesmo tempo cirúrgico. E aí, eu inclusive, virei fã, né? Eu tô colecionando uns casos aí. Só pra fechar, Júlio, alguns casos orais que necessita de tratamento a nível hospitalar, talvez alguma coisa que seja algumas mais lesões, invasivo, patologias maiores também, a gente né? também faz eletiva no hospital. Acho que mais ou menos isso. E aí os traumas, né? Que aí seria outra maneira.
o paciente não chegou no teu consultório com trauma, o paciente ele vai na emergência do hospital. E aí pode ser um caso de urgência, sem risco eminente de vida, ou um caso de emergência mesmo, uma infecção gigante, ou alguns chamados que a gente teve relevantes até. Uma outra situação também que a gente pode ponderar, que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Que existem pacientes que, por mais que tenham que fazer procedimentos que são possíveis de fazer em consultório, os pacientes não apresentam condição de saúde que permita ele fazer. Que permitam tal procedimento. Então, por exemplo, o cara precisa fazer uma extração de dente. Extração de dente é simples, só que o cara é um paciente bom relógio, que precisa de uma assistência, de um monitoramento melhor. Então, esse paciente é indicativo de a gente levar para o hospital para que a gente faça um tratamento sob supervisão mais controlado, o paciente mais bem assistido. Perfeito. E também tem um ponto da cultura, né? Eu vou até puxar o gancho. O tempo que eu fiquei na Bélgica, lógico, eu fui para lá para acompanhar a ortognática, mas tinha um staff lá que ele colocava 12 pacientes para tirar os 4 sisos do paciente ao mesmo tempo. Ele fazia 12 pacientes num dia sob anestesia geral. Então, em alguns outros locais... E o famoso, ele tá errado? Não, o paciente dormiu, acordou sem os 4 sisos. Resolveu a vida dele em 30 minutos. Nos Estados Unidos a cultura também deve fazer dessa forma, e aqui né? ainda é um pouco estigmatizado, né? Eu meio que via muita gente falando, pô, tu vai fazer isso no hospital? Cara, mas por conforto do paciente, Cara, paciente muito ansioso, medroso, é a qualidade. Existem casos e casos, e os casos que precisam, não tenha dúvida que a gente tem que lançar a mão desse. Além disso, eu acrescentaria também alguns casos de reconstruções ósseas grandes. Sim, e implantes mesmo às vezes também. A gente lança a mão até de, inclusive, botar uma parceria com um ortopedista, algum outro profissional que atua junto com a gente. Né? Justamente. Sabe uma coisa que seria a gente legal falar sobre o nosso dia a dia? Como é que é o nosso dia de cirurgia? Cirurgia é sábado. O que a gente faz na sexta-feira? Então a cirurgia é sábado. O que a gente faz um dia? Primeira coisa, depende da cirurgia. Beleza, então vamos dar um exemplo. Cirurgia ortognática, que é o nosso carro forte, né? O carro-chefe. Cirurgia sábado de ortognática. Segunda-feira, o que a gente faz? Cara, primeira coisa, assim, pensando no escalonamento do tratamento desse paciente, né? Vamos esquecer a parte de burocrática, de convênio, essas coisas. Mas tá marcado. Pro cara que tá em casa, tá liberado, o que eles vão fazer naquela semana. Exato. Primeira coisa, checar exames, né? Isso. Primeira coisa que a gente tem que saber, se o paciente está bem do ponto de vista sistêmico para aquela cirurgia acontecer. Se ele tolera ver se o exame de sangue está ok, se ele está dentro do peso, como é que está a margem sistêmica dele para que ocorra. Então ele vai precisar de um risco cirúrgico, um exame de sangue completo, onde vai ter ali eventualmente uma coagulopatia. E lógico, a gente precisa dos nossos exames, os exames que a gente vai usar para saber como que a gente vai colocar um novo rosto para aquele cidadão, né? Fazer o planejamento mesmo, né? Exato. Então, nesse aspecto, a gente vai pedir exames de imagem, onde a gente vai corroborar com os achados clínicos, né, da gente, e ali a gente vai fazer um planejamento. Se for pensar no passado, nossa, era aquele planejamento no gestão, né? Que era quase 2 semanas. Meu Deus do céu, ali era dor de cabeça. Era impossível você ter no seu consultório 3 ortognáticas numa semana. Impossível. Hoje a gente faz lá o planejamento virtual, termina em 15 minutos, dá uma revisada e vai para frente. Beleza, finalizamos o planejamento virtual. Temos que conversar com o paciente. Isso é muito importante. Então, segunda-feira a gente colhe tudo. Colheu tudo. Na terça a gente se reúne. Terça-feira é a nossa reunião clínica. Na terça a gente faz uma reunião clínica onde a gente discute o caso. E termina o planejamento. Que geralmente às vezes dá uma confusão. Faz isso, faz assado. E a gente chega a um denominador comum. 4 cabeças pensam melhor que um. Justamente. É muito legal isso, inclusive. E beleza. Chegamos aonde tem que ser, isso tem que ser apresentado para o paciente. Isso. Eu acho que esse é o grande momento, eu falo assim. Apresentar o planejamento para ele. A gente tem paciente chorou já olhando o planejamento, né? Muito incrível isso. E aí a gente mostra o que a gente vai fazer, né? Hoje, ainda mais com esses sistemas de imagem 3D, a gente conseguiu adquirir o Vectra, né? Então ficou sensacional mostrar. Nossa equipe é a única que tem o escaneamento facial aqui hoje, no Maranhão, né? Eu tenho chamado de cereja do bolo. Cereja do bolo, cara, o escaneamento facial, porque o tecido mole fica incrível. Fica incrível. Sim, depois disso a gente vai mostrar para o paciente e ver se o paciente está de acordo. Isso. Isso é muito importante. Tem uma frase que é épica, acho que a gente é reflexo da formação que a gente tem, né? Então, Paulo José falava muito pra gente, né? Cara, tem que entender que o presente não é de quem dá, é de quem ganha, não é de quem dá. Para todo paciente, cara. Na nossa equipe. Então, é o tipo da coisa. Quem tem que gostar é o paciente, não é a mãe do paciente, não é o pai do paciente. Não é o cirurgião. Não é o cirurgião.
Então, quem tem que gostar daquele planejamento é a pessoa que tá lá. Vocês já tiveram algum paciente que vocês não gostaram do resultado, assim? Cara, eu lembro E o de uma. paciente Vocês gostou? olham seu paciente extremamente feliz. Já. Cara, eu lembro de uma paciente especificamente que eu mostrei um planejamento pra ela, ela virou pra mim, botou o dedo no queixinho dela e falou assim: ó, doutor, eu nunca tive queixo na minha vida. Eu quero Bota mais. esse negócio pra frente. Aí eu falei, certo. Essa é você que Mas a gente foi. É lógico, a gente não vai fazer Eu uma sei coisa que é. surreal. E a sim, gente orienta, mostra as Mostra, referências, mas a decisão final é do exatamente. paciente. Beleza, Exatamente. sentamos com o paciente Aí aprovou o não planejamento. acabou, não. Não. E tem que explicar tudo. Porque uma cirurgia em ambiente hospitalar, existem algumas coisas que a pessoa ela tem que entender antes de ir para aquele hospital. Exemplo, a cirurgia está marcada às 7h30 da manhã. Ela não pode chegar lá depois de tomar um café da manhã. Ela tem que fazer um jejum, que geralmente são 8 horas de jejum, né? Então, todas essas orientações, elas são passadas antes para o paciente que vai para lá. Então, você tem que ter, na cabeça da eletiva, prever tudo que pode acontecer. E reforçar Inclusive, bem. preparar o paciente para Para o que o ele vai passar. Eu acho que é pós-operatório. o grande momento é preparar ele psicologicamente para a primeira semana, que é algo que é diferente, Perfeito. né? Vai mudar Sim. um pouco a vida dele. E é muito diferente quando você trabalha em duas esferas desse jeito. Assim, quando você pega o paciente emergencial, o cara já tá mal e tu vai ajudar ele. É diferente do cara que tá muito bem. O cara tá bem, o cara tá fazendo atividade Tá bem de física, tá saúde, tendo a vida normal. dele lá. E aí tu vai arrebentar a cara do cidadão, digamos assim, para reconstruir e colocar num novo local. Invasiva, falar isso bem claro, o cara não achar Não, que vai mas a entrar gente tem com que ser uma realista, furadeira e com uma né? serra. A gente tem que ser realista. Você tá fazendo um Vai procedimento mudar. cirúrgico, o cara vai mudar, o cara vai inchar, né? E pro cara que tava zerado um dia antes, vai ser um baque pra ele. É. Independente se ele tirou um siso ou se ele fez um ortognático. Justamente, Às perfeito. vezes eu gosto do que a gente fala. Você ontem, se quisesse ir na Rossini, tu vai. Tu vai, o cara... Num rodízio. Mesmo às vezes você fazendo um siso, o paciente ele incha aqui o ângulo da mandíbula e o cara fica, meu Deus, eu tô irreconhecível, porque... Não, mas às vezes é porque inchou um pouquinho mais, era um siso mais complicado. Então a gente tem que colocar esses pingos nos is para que o paciente esteja preparado. Eu costumo sempre mostrar o pior, porque a gente não gera expectativa. Isso é Justamente. muito importante, você não ter expectativa quando você vai para um procedimento Mas cirúrgico. assim, felizmente os nossos pós-operatórios, de uma forma geral, são bem... Aí eu ganho É, em mostrar os graças piores, a porque Deus. toda vez que eu mostro os piores e o cara fica muito bem, aí eu sou um bom cirurgião. Ótimo. Beleza, Nossa. então. Isso é um ponto legal de trabalhar em equipe também, porque essa coisa de apresentar, é sempre juntos, né? Mas é assim, diferente. O dia a dia não acabou. A rotina Ah, aí, não. depois do planejamento, a gente Tem a vai impressão fazer o dos quê? guias. A impressão dos Impressão guias dos cirúrgicos. guias. Digamos que faz parte do planejamento, né? Faz parte da nossa rotina, né? Sim. Rapaz, Nossa, teve, mas deixou algumas rapaz, vezes uns teve uma perrengues, vez, eu hein? vou contar essa história pra vocês, que Maurício, Ave Maria. uma vez, véspera da cirurgia, a gente colocou o guia pra imprimir. Passei vez? passei lá Sempre no consultório. Não tem jeito, né? Passei lá no consultório, era uma quarta-feira, a cirurgia era quinta. Cara, eu tava apagado, dormindo. Então, passei lá no consultório. 1h da manhã, né? Não, passei 8 horas. Ia ficar pronto. A impressora, ela dá a previsão, né? De que vai finalizar a impressão do guia. A previsão era 8 horas da noite. Rapaz, eu até me lembro que era jogo do Corinthians. Eu fui lá na SAM, 8 horas. Quando eu cheguei lá, Cadê o guia? metade do guia não saiu. Eu, caramba. Aí eu, Maurício, entrei em contato com ele, não respondia. Aí Maurício foi me responder quase meia-noite. Ele, eita amigo, não deu certo aí. Peraí, vamos botar de novo. Aí botou de novo a previsão pra ficar pronta, 4 horas da manhã. Aí o que eu Lá fiz? vai Júlio, 4 da manhã, 4 meu horas da guia manhã tá pra pronto. história Não buscar é o bobo, guia. poxa, isso é sério. Fui 3 horas da manhã pra ver se tava tudo bem. Mas são os perrengues, né? Isso antes da Sansa estrutural, hoje em dia tem. Cada área tem a pessoa pra isso. hoje muito tá bom. mais tranquilo. Beleza, então. Fizemos avaliamos o paciente, mostramos o planejamento, ele concordou em imprimir os guias dia da cirurgia. Ah, esse é um dia O muito que legal. vocês fazem na véspera da cirurgia? Primeiro, amanhã tem cirurgia. Todo mundo já fica preocupado em não dormir tarde. Eu acho que vocês sentem isso. Por Mentalizar exemplo, coisas boas. Porque aqui na Sam tem assim, o paciente de todos estão preocupados e tal. Mas o paciente tem vínculo mais forte com um, que é o que cirurgião. consultou ele. Uhum. Vocês sentem isso toda vez que, por exemplo, amanhã é uma ortognática minha. Cara, nessa noite eu já tô. Meu fotógrafo tá carregado?
não sei o quê. Eu não vou comer demais. Ah, eu não vou dormir tarde. Não vou ficar vendo Comer série. demais. Vou comer demais, imagina como ele faz quando ele come muito, né? Quando ele não tem cirurgia no outro dia. Como é que era o apelido mesmo, Sal? Não me lembro, Eu cara. digo, vocês veem negócio de Foi- boludinho, né? Boludinho. Mas a preocupação, é isso que eu quero passar. Rola uma preocupação, um friozinho na barriga, é gostoso. Então o despertador toca mais cedo. Aí tem aquela responsabilidade. Tem. Pô, Uma o caso é de preparação, cirurgião. Eu Aí você- tenho uma... Como é que eu posso dizer Conta a aí pra palavra? gente, um mantra aí, uma preparação. É isso. Por exemplo, eu nunca tomo café de manhã. Nunca. Vai que Aí tá nesse- estragado. No dia da cirurgia, é o único dia que eu tomo. Ele toma, pô. Rotina, contrário, cara. ao contrário. Entendi. Nas minhas cirurgias, como por exemplo, quando é o paciente meu que vai operar, é o único dia que eu tomo café. Não sei porquê, tipo assim... Maurício parece que vai com a mesma cueca. Mas tu acorda mais cedo. É uma só pra operar, É, né? uma Não, só não, pra não. operar. Isso É a a gente, cueca da sua esse tipo de coisa a gente deixa pro Metropolo, que ele tem uma meia que tem inclusive deve estar verdade. fedida até hoje, que ele só Esquece usa essa aquela. branca da Calvin Klein aí, Júlio. Aí eu acordo. É o único dia que eu tomo café porque eu acho que me deixa mais ligado, sabe? Como se eu ligasse, ligado. como eu chegasse mais nos Aí tu 220, acorda assim. mais cedo. Normalmente, sim. Nos meus processos, no de vocês, vocês vão o horário que eu chego, né? Mas normalmente, eu acordo mais cedo, aí às vezes eu dou uma revisadinha no caso. planejamento, né? E de lá eu sigo pro hospital. Mas acho que todos nós, na véspera, a gente sempre dá uma olhada de novo no planejamento, ver se tá tudo certinho, se tem Faz um alguma voo dúvida. mental se não tá É. faltando nada, né? E aí a gente vai. Aí tem o ritual da caixinha, né? Separar a caixinha de som, Cara, separar é porque assim, eu já E falei. descer pro hospital, né? Se É encontrar. um momento assim que a gente mais gosta, cara. É um momento que a gente relaxa. Vai trabalhar e vai relaxar operando. Quantas vezes a gente entrou no hospital falando de dia a dia do buco? 7 da manhã, operou, saiu cansado, olhou pro céu de noite. Cara, várias vezes. Várias vezes. Ó, eu lembro de um dia que foi muito marcante assim pra mim. Sempre falavam que a gente nunca ia viver de cirurgia ortognática aqui em São Luís, né? E não é bem o que Graças acontece a com a Deus, nossa né? equipe hoje. Graças a Deus. Então, eu lembro, Alisson, de um dia que a gente marcou 3 ortognáticas num sábado. A Saulo vai lembrar. Me lembro. Acho que Júlio, nessa época, ele tava em... Acho que tava no mestrado. Tava no mestrado, ou na residência, eu residência. acho. Nesse dia, cara, a gente entrou cedo, fez as 3 ortognáticas impecáveis. Depois lá a gente foi pro Savá jantar. Como Foi se, o tipo Rodrigo. assim... Me lembro do meu paciente. lembra? Era o Rodrigo. eu acho que assim, Cara, é o tipo da coisa... Ah, podia ter ido pra casa porque eu tava morto do trabalho. Não, tava a gente foi... todo mundo feliz. Tava todo mundo feliz, foi lá jantar, Isso foi é uma noite incrível. agradável e voltamos pra casa. Então é o tipo da coisa, quando você faz o que você gosta, Falando não da, tem da erro. rotina do buco, no outro dia, Passa a Passa a visita. visita. passar a visita. Já tem aquela preocupação, tem que dar alta, ver como tá. E isso é o típico da coisa que a pessoa que não vivencia o hospital e a gente dentro da odontologia, a gente não tem essa noção, né? Se a pessoa não verdade. tiver um acompanhamento, até a gente pode fazer menção à experiência que a gente vai ter pros alunos, né? Sim, de inclusive, vivenciar o hospital. né? justamente. Os nossos É. programas de fellowship. Você saber como é que funciona fazer uma evolução médica, a prescrição no hospital é prescrição. diferente, você passa medicamento venoso. Justamente. Então, tudo isso são coisas que fazem parte da cirurgia letiva no hospital. A vestimenta. Às a vezes rotina, você não é? precisa acionar outras especialidades São os dentro do pareceres. dentro do hospital, né? E como o Maurício falou, já frisando, né? Reiterando, a gente vai lançar já tá tudo certo, né, Saulo? Isso. Os nossos 3 programas de Fellow, né? Na verdade, vai ser o Um Sun programa Fellow- voltado para graduação. Três programas. Para Quais são os aluno que três, está Saulo? na graduação. Um programa que é o Sun Observer. Um SAM. Um Não, SAM. fala mais bonito. É. Sun Observative. Sun Um programa Observer. voltado pro residente que quer conhecer um pouquinho Ou do serviço. especializando, Ou especializando, né? Estudante da área de Pós-graduando. E um programa de fellow para cirurgião já formado, que quer conhecer um pouquinho da nossa Que rotina, é o Sun entender Fellowship. um pouquinho. Interessante das é que nossas cada atividades. programa que será lançado pela Sun agora em breve, talvez você está ouvindo esse episódio e o programa já está rolando, ele tem uma preparação, uma programação e suas especificidades. pra Voltado cada- para o público que está Isso. vindo. Vai ser Ah. bem organizado. É para o cirurgião buco? É bem organizado pro nível que o cirurgião buco precisa, né? Isso mesmo. É pro Se for- residente? se for pro graduando, vai ser voltado com coisas que vão servir para ele no primeiro ano de residência, são coisas que vão servir para Eram ele se coisas que eu preparar. gostaria de que me falassem Que- quando eu estava na graduação, que eu não Poxa, tive. Que às vezes eu exato. aprendi levando esporro dos professores, né? Justamente.
Justamente. Exatamente. Levando- Essas coisas Não a gente são não poucas, comenta, né? pouco, Vamos pular essa parte que Pauladas. dói na alma. Dói. Rapaz, E- Professor, O professor. eu vou não falar nomes não, mas uma vez eu vi uma história de um book que pegou, foi o instrumental e tacou na parede. Assim, Rapaz. só um exemplo Rapaz, de loucura que tem, né? Tem umas Acontece. histórias mais agressivas, mas a Em gente deixa... residência, eu digo assim. É porque assim, tem aquela pequena Deixa diferença. pro podcast da residência. Vamos deixar pra Não, lá, mas não só- vamos só- soltar spoiler. É que tem a diferença ali, especialização, residência, às vezes o cara vai e volta, então não é uma coisa muito bacana dependendo da especialização, né? Na residência você fica lá praticamente internado dentro do hospital. E tem especialização que é nesse regime, como foi de Saulo. Acaba que, pô, se for para pra pensar no staff, o cara vai, uma hora se o cara fizer muita besteira, o cara vai se irritar com ele, bicho. E ele vai ficar puto, né? Verdade. Eu lembro classicamente de um caso que o cara começou a aspirar a bola de bichar. A bola veio. A bola de bichar, cara, não mexe aí. Aspirou a bola de bichar, cara, não mexe aí, rapaz. Falei pra não mexer aí. O cara puxou a bola de bichar, pulou. Quando fez isso, o professor não falou nada. Pegou, divorcionou quietinho, tirou a bola de bichar. Tu quer essa porra? Fiz essa porra. No seu peito. Jogou no meio do peito do cara, meu irmão. Mas é um pesado. negócio militar pesado. E até forma. mas assim, Mas isso torna a gente disciplinado a fazer Mas as isso coisas. tá até Porque mudando tem muita. agora, sabia? Não pode ter gente sem noção. A pessoa Sim, não pode ser sem lógico. noção. Eu lembrei, tu falou de eu lembrei de uma vez que tava em campo e o staff falou: afasta! Afasta! Afasta, P! Quando olhou, o cara já tava lá longe, o cara foi se afastando. Rapaz, Então, pra tem gente. muitas, né? Pra gente tem já umas caminhar coisas pro final, eu acho assim. Eu acho que a gente já deu uma pincelada geral. Eletivo, aí depois dar consultório. alta pro paciente e acompanhar no Sim, consultório, depois fazer os Acabar com o retornos. retorno dele. né? Ou seja, vocês perceberam aí que tem um ciclo, né? E as coisas se repetem, independente Justamente, do tipo de procedimento que você vai Isso. fazer, é basicamente a mesma coisa. Todas Todo dia elas, da planejamento, alta, procedimento e mobilidade. acompanhamento. Agora, uma coisa que é mais imprevisível, que é até um pouco difícil de falar, é quando você trabalha só com emergência, né? Aí isso é um pouquinho é o que aparecer. diferente, é o que É. aparecer. Às vezes a rotina você tem que estar mais ligado nos exames de sangue, tem que ver se o paciente não perdeu muito sangue, se tem que fazer transfusão, se não tem, que tipo aí- de acidente foi, se tem que ter Justamente. supervisão Tipo de ali de fratura alguma também. tétano, tem que olhar tudo, né? Perfeito. Uma coisa que a gente não falou, existe um tipo de trabalho para vínculos que cuidam de pacientes que vêm pela emergência, que não é sobre aviso. Por exemplo, eu trabalho num desses, Presencial, né? que é corpo presente. Então, eu separo lá 2-3 dias do meu mês Verdade. e Legal. fico internado dentro do hospital junto com Como quem se chegar. fosse um cirurgião geral. Como se uma fosse coisa desse emergencista, né? Então, você tem seu estar médico, falando de dia do buco, pode ser uma forma também, né? Sim. Sim. Tem seu Sim. estarzinho e você fica ali à disposição. E a porta, de 5 em 5 minutos, batem na porta, você vai responder pareceres. E aí gera toda uma rotina do buco dentro de um hospital de emergência. Entre elas, responder parecer, solicitar exames, planejar cirurgias, Discutir com outras especialidades. discutir com outras o paciente. especialidades, pedir Momento de parecer pra operar. caramba, escolher o Mom- momento. Às vezes o paciente tem que esperar desinchar. E o legal, que eu acho sempre assim diferente de quem tá dentro do hospital, é que esses serviços, eles, por exemplo, você tem uma sala todo dia de manhã para você operar. Então a sala já tá pronta ali te esperando. E outra coisa, em vez de você acordar em casa e ir pro hospital, isso dá sempre um nó na minha cabeça. Você já tá no Eu hospital. acordo, então eu vou ir. Não, já tô aqui. Tipo, não tem, é diferente isso. legal, Só um exemplo diferente. também. Sim, Então, assim, vocês conseguiram pegar aí que tem atividade de consultório, atividade de plantão, as esferas que o Maurício comentou, cirurgias eletivas. E durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente conversou um pouquinho sobre docência, que eu vou falar por mim. Hoje eu tenho mestrado e doutorado. Já dei aula na graduação, né, de odontologia. E é uma carreira que o cirurgião bucomaxilar Olha. ele pode seguir. E tem as Forças Armadas, que eu acho que o Saulo ele pode falar com mais propriedade. Hoje existem algumas formas de você entrar dentro das Forças Armadas. Basicamente, 2 tipos de processo para você entrar. Você pode fazer uma prova para ser oficial de carreira, onde é um concurso público, onde você vai galgar uma carreira lá dentro. E normalmente, se você não fizer nada absurdo, você se aposenta. Né? Ou você pode escolher o quadro de oficial temporário, onde você entra por um período já pré-determinado e a cada ano, se eu tiver interesse, eu continuo. Se eles tiverem interesse, eu continuo. Se alguma das partes quiser romper,
pode romper o vínculo, né? Que hoje é uma área onde eles estão precisando muito de bucomaxilo, né? Então eles abrem por edital, por processo seletivo, vagas por um determinado período. Aeronáutica, Marinha e Exército. Nas 3 forças. Bom. E a gente tem as forças auxiliares também, que abre para polícia, Bombeiro. abre para bombeiro também. Legal. Então, Tá. serviço Então, público, né? É uma área de atuação da especialidade também. Existem também os centros de especialidades, toda cidade tem, né? Odontológicos. Céus. Perfeito. São CELS, né? Que tem a especialidade do bucomaxilo também, que exerce um papel de cirurgia oral menor num ambiente vinculado ao Sistema Único de Saúde, né? Não só geral menor, de urgência também. Além- Né? Às vezes chega um. Isso. Aí depende dos CELS. Por exemplo, eu trabalho num CEL, aí lá não atende urgência e emergência. Ah, tá. É só pacientes agendados. Aí as agendas são, tipo, para daqui 3 meses já tá agendado. Então, tadinho, o paciente esperou 2 meses para ir lá tirar o siso, aí chega alguém com não pode. Então tem, acho que aí vai de cada prefeitura, né? E Claro. além disso, tem os concursos públicos para cirurgião bucomaxilo de hospitais universitários, Sim, isso. municipais, hospitais estaduais também, né? E vai depender do hospital que ele vai estar envolvido para saber que tipo de cirurgia recebe lá. Se é porta aberta, se não é porta aberta. Isso é seletivo, né? Perfeito. Galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral aí da Pincelada. rotina, né? Eu O acho que a gente sim. faz no Bora nosso para dia a dia. considerações finais, então, né? Maurício. Bom, assim, pensando no dia a dia da gente, eu acho que a gente precisa ter em mente várias coisas antes de performar uma carreira, né? Então, a primeira delas é que a partir do momento que você vislumbra a especialidade, você precisa já ter em mente o que você gosta, né? Eu lembro de um caso que teve isso foi até piada dentro do serviço da gente lá da UERJ durante muito tempo. Oh, meu Deus do Que céu. não, é verdade, cara. O cara entrou, aí deu mais ou menos uma semana. O cara entrou na prova da residência. Só tem uma vaga mesmo. O cara entrou na prova mais Teoricamente difícil. o cara era bom, né? Cara, era bom, pô, o cara estudou. Imagina quanto tempo ele não estudou pra passar nessa prova, né? Sei lá, eu lembro na minha, quando eu prestei, era uma vaga, mas tinha 62 concorrendo. Nada, ele devia ter mais, porque ele já foi depois de mim e a concorrência aumenta, né? Então, eu acho que... o que aconteceu? Logo no começo, ele tinha entrado super empolgado e tal, foi, inclusive, indicado por um outro cara que já tinha sido da UERJ, então já conhecia, já tinha estagiado lá, sabia como funcionava. Cara, primeira semana, a gente operou pra caramba. Resultado, ele tinha que passar visita todos os dias. Acordava 4h30 da manhã, todos os dias. Tinha que fazer cirurgia oral menor no ambulatório. Saía depois de meia-noite, todos os dias. E dormia 3 horas por dia. Resultado, terminou a primeira semana. A primeira coisa que ele fez foi falar com o chefe do serviço. Professor, seguinte... Se for carioca, é um professor. Pô, professor. Professor, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que essa rotina não é pra mim. Nossa. Então, eu tô com saudade de casa, tô com saudade... eu gostava de surfar de manhã, não tenho tempo. Era carioca. Não era não. Tô zoando. Aí o cara largou, cara. O cara passou numa prova extremamente difícil, com uma vaga, largou e deixou Não o curso foi o aberto. que ele pensou. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que vislumbrar a caminhada que a gente famoso, quer percorrer. Ele tá errado? Não, é não. uma opção de vida, cara. Certo, Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, mais uma vez, né? fazendo uma coisa que não gosta. Então, às vezes, ele entrou, atingiu o que ele queria atingir, mas não era o que ele esperava que fosse. Então, a expectativa ela é muito importante ser alinhada nesse momento. Então, como a gente tem vários campos de atuação, você não precisa entrar para bucomaxilo para operar só emergência. Então, a gente praticamente não faz emergência, né? Você também não pode entrar para bucomaxilo achando que você vai viver no consultório. Pode, mas não é a única esfera que você tem ali para atuar. Então vai muito de cada pessoa. Tem que entender o que cada um quer para saber como é que vai ser seu dia a dia. Seu dia a dia vai ser reflexo das suas escolhas. Perfeito. Deixa teu Instagram, Maurício. Verdade. De novo. @Dr. Maurício Demétrio. E inclusive não esqueçam de ativar o sininho, dar o like, né? Essa é a nossa conversa para que a gente continue falando besteira para vocês aqui. Maravilha. Rapaz, acho que o Maurício falou tudo aí. Mas vamos ver o que Saulo tira da cartola aí. Tira um coelho aí. É exatamente isso, cara, que o Maurício falou. Eu vou falar por mim. Eu entrei na residência pensando em ter qualidade de vida.
E pra mim qualidade de No vida Rio de é. Janeiro. Caramba. Carnaval. Pra mim não. Eu caí no mesmo ponto do Vigário. Eu já tinha passado em São Paulo, fui pro Rio pra ter qualidade de vida. Não é nesse chazinho aspecto lá na não. praia, Não é nesse aspecto não. chamate. É no aspecto de eu sou um cara muito família, né? Vocês sabem disso. Então eu sempre tentei focar muito nisso. Então pra mim qualidade de vida é eu não ter que abrir mão de estar com minha família pra estar trabalhando. E querendo ou não, e aí vai a escolha de cada um, tá? A urgência e a emergência acaba te tirando isso. Você sabe que às vezes você passa 4, 5 dias viajando e deixa a família aqui. Então isso é uma coisa que de fato eu me programei. Cara, não. Eu não quero viver disso. Então se eu não quero viver disso, eu vou ter que focar nos outros pontos que a especialidade me permite atuar. Viver da forma que eu sempre planejei, que é a cirurgia ortognática e DTM. Então hoje a gente consegue fazer isso. E qual foi, assim, uma grande sacada que eu tive? Eu me juntei com vocês. E vocês completam exatamente os pontos que eu vejo que foram falhas na minha formação. Por exemplo, Saulo, se é o cara para fazer trauma, sinceramente falando, vocês dois são muito mais competentes para fazer trauma do que eu. Então eu me juntei com vocês porque eu tenho certeza que vocês vão completar possíveis deficiências minhas. Então, é exatamente isso que eu penso. Eu fiz uma escolha, mas meu paciente não pode ficar desassistido das outras escolhas que eu não fiz. Então eu tenho que me juntar com pessoas que são tão competentes, porque eu sei o valor que eu tenho, ou mais competentes do que eu, para que completem a minha deficiência. Então se eu for dar uma dica, quando você estiver montando uma equipe, monte com pessoas que te completam. Julinho, manda bem pra caramba no implante. Me completa. Maurício, manda bem que só no planejamento virtual. Me completa. Alisson, manda bem que só na artroscopia. Me completa. Então hoje eu consigo acordar cedo, dormir tarde, vivendo a vida que eu sempre quis. Que é mais que isso. Rapaz, tu falou tão bonito que deu pra entender no final. Ele é feliz. Né? Ele é Sou feliz. É. Bacana. Ufa. Teu Instagram, Salinho, só pra reforçar. DR Saulo de Matos. Ainda bem que não é do Júlio. DRJW. XY, melou pra frente, melou pra trás, bola, quadrado, triângulo. Eu vou Não fale avaliar. bola quadrada que eu levei uma taca no FIFA. Rapaz, meu freguês no FIFA, ó, cadastrado. ó. Poxa. Eu vou avaliar se eu vou mudar meu Instagram. Alisson, vai lá. Recado final. Eu penso o seguinte. Basicamente, para quem estiver ouvindo, pensa no que você quer, foca num alvo e faz bem feito. Porque aí eu já penso no lado em que, se você for muito bom especializando, residente, focado, as portas vão se abrir. Então, eu creio que foi através também disso que as portas se abriram na minha vida. E, por exemplo, nós estamos aqui formando um time. Então, focar e dar seu melhor. Independente do que você esteja fazendo, faz o seu melhor mesmo, porque isso lá na frente faz com que a vida faça o melhor dela pra ti, assim, tipo, vira o jogo, eu não consigo explicar isso direito. E outra frase que tá muito forte no meu coração esses dias é: qualquer sucesso que custe a sua família, e aí vai com o que o Saulo falou, é um tremendo fracasso. Pois é. Então eu acho que essa frase é muito interessante. Qualquer sucesso que custe a sua família, ela é um tremendo fracasso. Então a gente vê Isso é uma coisa que eu sempre te falo, cara, família é prioridade. Eu sempre te falei isso, família é prioridade, família é prioridade. E outra coisa, a família tem que estar forte caso você já esteja em família para fazer a residência. Por exemplo, eu tinha um suporte bom, graças a Deus, da Tayane, porque eu ficava madrugadas e madrugadas durante a residência fora de casa. Então tem que ser uma decisão familiar. Mas tu ficava fora de casa trabalhando, viu? Não parece. Tomando Coca-Cola no posto. Te comprometer, amigo. Galera, Coca zero, galera. Teu Instagram, amigo. Era um negócio de descer pra Guará, pra não sei aonde. Rapaz. A gente saía de um, tinha um parecer no outro. Nossa, cara. Não, cara, isso Não. Dá pra mim não. Respeito quem gosta dessa vida, mas eu não quero pra mim, não. Tô falando, né? Então, dedicação máxima. @ DR Alisson, ALISON. Escreve isso. Souza. Só letra o Alisson. É Alisson. SOUSA. É 5 letras, né? Simplinho. Júlio, Show. teu recado final, mensagem final. Vamos lá. Pô, E seu depois dos arroba- 3 ficou difícil, né? @WJ. Você Rapaz, Roster, sabe calma. qual é a diferença? No começo era difícil pro primeiro falar, porque tu jogou a peteca pra mim, É. eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu falei, Agora toma. Agora toma, resolve aí. Te vira. A bomba é tua agora, finaliza aí. Vamos lá. Segura esse bisturi. Vamos lá. Certo.
Tudo que o Maurício falou, perfeito. Saulo foi cirúrgico. Eu acho que a gente se completa isso aí muito legal. Cirurgiãozão. Alisson deu aquela pegada motivacional incrível. Só ele, tá? Mas o que eu posso complementar? Cara, a gente esqueceu de uma coisa importante. Sempre tá estudando. A gente nunca para de Perfeito. estudar, Verdade. de ler artigo, se reciclar, se atualizar. A gente não foi que trouxe minimamente invasiva para cá pro Maranhão? Sim. A gente não procura sempre fazer as coisas, os tratamentos mais atuais? Então, vem de onde? Estudo, fellowships que a gente faz fora, contatos que a gente tem fora. Curso né? toda hora. Curso toda hora. Então, assim, graças a Deus a gente é uma equipe que gosta de estudar, não é deixa importante. de estudar, tá sempre se atualizando, participando de congresso. E é importante, isso faz parte da rotina do dia a dia de A quem quer ser tradição um bom diz, cirurgião Fome e bucomaxilo. sede de conhecimento. Né? Justamente. Uma das maiores virtudes da gente é justamente isso. Você tá ali, a gente tem nosso grupo de WhatsApp, que, lógico, a gente fala muita besteira, mas lá a gente tem ciência lá também. pô, o artigo acabou de sair, não tá nem na revista, a gente já deu print, já mandou no grupo. E Ó, já Julinho, outro dia eu mandei pra ti, não foi? Julinho, ó, saiu esse aqui de implantes zigomáticos, tu Foi. gosta muito e tal, já mandei pra ele. Tipo, E uma coisa... o artigo implantes zigomáticos com associado à ortognática. Aí Júlio tinha um caso. Tinha um E caso. a gente fez. E a gente fez, E deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Pioneiro. Pioneiro. Vamos agradecer? Meu Instagram, dr.julio.cs.oliveira. Perfeito. Meia lua pra trás, meia lua pra frente, quadrado X. É isso aí, Galera, galera. um beijo, né? Até a próxima. Até a Tamo próxima, junto, viu? Boa noite. Valeu. Valeu!